A decisão do juiz federal Sérgio Moro de retirar o sigilo de parte da delação de Antônio Palocci sacudiu o cenário político nesta segunda-feira. No mesmo dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o jornal Folha de São Paulo possa entrevistar o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. Para conversar sobre o cenário político desta última semana de campanha, estão conosco a cientista política Juliana Botelho e o economista Cássio Moreira. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Reta final, você de casa pode participar, mandando seus questionamentos para o 99588-2374, apenas mensagem de texto pelo WhatsApp. Bom, vamos começar com esses dois fatos aí, né, que já são o suficiente para balançar a campanha. O que a gente pode imaginar de interferência nesses dois fatos, nesse primeiro turno ainda, né? Porque a gente tem que ver, por exemplo, no caso da entrevista, quando ela vai ser publicada, quando ela vai ser realizada e quando ela vai ser publicada, porque também é um outro fato relevante o que o ex-presidente Lula vai dizer, né? Mas com esses dois fatos, o que a gente pode imaginar? Tem alguma, a pesquisa, a gente acabou de apresentar a última pesquisa que saiu, tem algo que a gente possa imaginar que possa mudar esse cenário, que por enquanto está entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para um segundo turno? No meu entender, são dois fatos bastante significativos, acabam sim interferindo no processo eleitoral, mas pelo que se tem olhado, a questão da delação premiada do Palocci é algo que não é novo do ponto de vista de fatos novos que possam causar alguma surpresa ou algum impacto no processo eleitoral. Mas talvez vai ser utilizado isso nos debates, então com certeza as campanhas estão se voltando para o antipetismo, provavelmente isso vai ter algum reflexo ainda no primeiro turno, talvez não de modificar o que as pesquisas vêm colocando, mas de interferir no processo, sim. E o do Lewandowski é algo que, na verdade, já é uma briga entre os ministros do próprio Supremo, entre a questão da liberdade de imprensa e um conjunto de equívocos que o ministro Lewandowski falou em relação à suspensão da liminar dada pelo outro ministro Fux. Então, assim, são dois fatos que vão sim atingir, vão sim interferir nesse cenário dessa eleição já bastante acirrada. Sim. Cássio, dá para a gente imaginar, por exemplo, e aí em cima da fala da Juliana, a gente perceber o seguinte, não há uma expectativa de que, por exemplo, o nome de Haddad surja com força nessa delação, o que aí atacaria diretamente a um candidato. O que ela disse não é um fato novo, que a Juliana nos trouxe aqui. Dá para imaginar em cima dessa delação, ou tu espera algum fato novo. E no caso dos ministros, bom, briga entre os ministros no STF não é novidade. Sim. A questão é o que vai sair dessa briga, o que vai ser produzido a partir da entrevista. Bom, quanto mais transparência tiver no processo, melhor, né? Causa até um pouco de estranheza tu já ter tido outras pessoas que estavam presas e serem entrevistadas e o ex-presidente Lula não poder dar essa entrevista. Eu acho que é salutar ao sistema democrático ele falar, assim como também todos os casos envolvidos da delação também devem vir a público, né? O que a gente percebe, de certa forma, muito de certa forma, a pressa, muitas vezes, em alguns setores, de adiantar fatos políticos sempre perto de alguns outros momentos, né, da nossa vida política e eleitoral. Então, nesse fato, de certa forma, causa um pouco de estranheza, né? Sim. Até há pouco tempo, o rapaz que foi preso pelo atentado ao Jair Bolsonaro, né, também ia ser entrevistado, e ficou toda uma discussão também. Então, esses fatos acabam meio que muitas vezes acontecendo em determinados momentos, que isso que causa uma certa estranheza, né? Ou seja, véspera da eleição, tinha todo o tempo para entrevistar e agora vem a entrevista do Lula. Tinha todo o tempo para liberar a delação e agora libera a delação, ou seja, há uma semana do pleito. Então, essas coisas que acabam meio que ficando um pouco obscuras no processo. Sim. Agora, é sempre válido, quanto mais transparente o processo, melhor é para o contribuinte eleitor, cidadão contribuinte eleitor, fazer as suas escolhas. Agora vamos para uma análise de números, de pesquisas. A gente tem essa pesquisa que a gente mostrou da Confederação Nacional dos Transportes e agora a gente tem também esse número aqui do BTG
BTG Pactual. Tá? Nesse levantamento, e a gente vê aí uma mudança de cenário, não digo em posições, pelo menos na primeira e na segunda, mas numa disputa que vem mais abaixo. Nessa do BTG Pactual, a gente tem Jair Bolsonaro com 35% na liderança. A mudança seria uma vantagem maior. Já Fernando Haddad aparece com 27%. Porém, o que chama atenção nessa pesquisa, em comparação com essa que apresentamos hoje, é que Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 12% contra 10% de Ciro Gomes, do PDT. Como vocês analisariam, né, essa situação, como vocês analisam essa situação, olhando as duas pesquisas? Né? Porque há uma diferença, nessa de hoje, o Alckmin aparece bem mais abaixo de Ciro Gomes. Nessa aqui, ele aparece à frente de Ciro Gomes. E aí a gente fica tentando colocar na margem de erro e não fecha, né? O que na verdade as pesquisas têm demonstrado, quer queira ou não, primeiro lugar, pesquisa é uma fotografia daquele momento eleitoral. Como é que estão os candidatos, como é que estão as campanhas, como é que a performance dos candidatos no convencimento do eleitor. Porque, na verdade, eles não brigam entre eles brigam por um voto de um terceiro que está ali assistindo esse processo eleitoral. Às vezes ativamente, às vezes passivamente. Então, o que eu acho é que mesmo nessa do Banco Pactual, não há uma diferença gritante do Alckmin. Na verdade, está dentro de uma margem de erro e pode também considerar a metodologia, onde foi captado os votos, pegar um número maior em São Paulo, pode ter algum reflexo nessa análise. Como a gente não tem todos os dados, não tem como afirmar com certeza que é isso. Mas nas outras pesquisas, tanto da Ibope quanto da Datafolha, dava uma diferença de 2%, hora pro Alckmin, hora pro Ciro, mas claro, o Ciro sempre oscilando dentro dessa margem de erro. Se tu pudesse considerar, poderia estar 2 o Ciro para cima ou o Alckmin para cima. Nesse caso do Alckmin, desculpa te interromper, mas só para a gente avançar nesse raciocínio, porque a gente viu uma mudança muito gritante na campanha de Alckmin, primeiro tentando valorizar a figura dele como Geraldo, mas em um segundo momento, especialmente agora, a gente vê ele tentando se posicionar como uma terceira via entre Bolsonaro e entre Haddad. Essa pesquisa seria um reflexo disso? A campanha dele acerta a mão de alguma forma para que ela possa crescer? Na tua visão, claro. Na minha visão, como cientista política, eu analiso que ele não, na verdade, ele não está tentando se constituir como uma terceira via entre Ciro, entre Haddad e Bolsonaro. Na verdade, ele está na disputa pelo aquele voto que ele considera o antipetismo. Então, ele está apoiando, e a pesquisa, a propaganda eleitoral dele é muito contundente nesse sentido, de ir chamar o voto do antipetismo, aquele voto que poderia estar no Bolsonaro, porque tem parte dos votos do Bolsonaro que são o antipetismo e que podem migrar ainda mais e que estão diluídos entre outras candidaturas, mas, na minha opinião, acho que isso daí não vai fazer com que alavanque assim. Sim. Na tua opinião, Cássio? Primeira coisa, eu acho que o eleitor ele tem que escolher nesse primeiro turno aquele candidato que ele acha melhor, né? E não levar muito em consideração as pesquisas. No segundo turno, sim, aí tu acaba escolhendo entre dois. Agora, no primeiro turno, o voto do cidadão deveria ser naquele candidato que ele identifica o melhor projeto para o seu país, né? Então, fazendo esse adendo, são duas metodologias bem diferentes, né? Uma faz por telefone e não é muito fácil entrevistar alguém por telefone. As pessoas às vezes estão com pressa, pegam em momentos que, né, com uma vida corrida, desliga, isso, aquilo. Então, já as metodologias do Ibope e da Datafolha é uma metodologia muito mais elaborada, com uma amostra, etc. Então, isso eu acho que tem uma certa diferença, né? Eu acho que o Alckmin, de certa forma, ele acabou meio que atrasando um pouquinho a estratégia dele de bater no Bolsonaro no sentido de tentar pegar esse voto.
muito pela questão do atentado, né? Ele acabou meio que parando um pouquinho, agora ele voltou com força. E eu acho que esse crescimento dele se deve um pouco à grande coligação que ele tem, embora a coligação dele também está muito oscilando, né, para o candidato Bolsonaro. Agora, provavelmente ele vai crescer um pouco, sim, mas e essas eleições provavelmente vai acontecer entre essas quatro candidaturas, né? Mas eu não daria certeza, não, entre Bolsonaro e Haddad no segundo turno ainda. Eu acho que vai ter surpresa nessas eleições, né? Porque se a gente for olhar a eleição passada, até nesse momento, toda a mídia noticiava por meio das pesquisas que o segundo turno aconteceria entre a Dilma e a Marina. E aí a candidatura do Aécio acabou tendo uma subida muito alta na última semana, que mudou completamente o espectro. Por isso que as pessoas não têm que se levar muito em consideração em relação à pesquisa, e sim fazer o voto naquele candidato que ela acha o melhor. Bom, a gente noticiou há pouco 2 movimentos que aconteceram no final de semana, não só aqui em Porto Alegre, né, especialmente o movimento #EleNão, em várias capitais, várias cidades do Brasil, e aqui em Porto Alegre também houve manifestação pró-Bolsonaro. Eu queria que vocês analisassem o que representa esses protestos, essas manifestações no contexto atual e para a história do Brasil. Por que eu pergunto para a história do Brasil e também nesse contexto? Porque o que a gente viu, pelo menos no #EleNão, foram uma união de diversas pessoas com diferentes candidatos. A gente não via claramente um posicionamento dessa manifestação a favor de Haddad ou de outro candidato. Era um movimento contra um candidato. No movimento de apoio a Jair Bolsonaro, aí a gente viu a figura de um candidato, e não, por exemplo, aquilo que a gente estava falando há pouco, um antipetismo. As pessoas não foram às ruas, nesse caso, para protestar contra o PT e sim dar apoio a um candidato. Tem diferentes perspectivas em cima, e isso a gente imagina de hoje para frente, para a história, né, do Brasil, o que esses movimentos podem representar. Esse movimento, ele não, foi um movimento não só brasileiro, das mulheres em rede, não foi um movimento protagonizado por partidos, como tu disse, é um conjunto de mulheres, algumas dos mais diversos espectros, reagindo contra o fascismo que esses movimentos entendem que a candidatura do Jair Bolsonaro representa. Por toda essa fala dele contra os direitos das mulheres, contra as mulheres, o rebaixamento das mulheres, contra a defesa da tortura, contra a intolerância contra diversidades, gays, lésbicas. Então, acho que é um movimento bastante significativo. Acho que vai ter bastante reflexo nesse processo eleitoral, sim, porque o que se via ali realmente era uma reação contra esse fascismo que o Bolsonaro, na sua candidatura, tem expressado, tem falado, seja através do seu vice ou ele próprio nas suas manifestações. Então, é uma reação que é de mulheres no Brasil e no mundo contra isso. Acho que esse é um fator que vai ser o mais decisivo nesse processo eleitoral. E no caso da manifestação pró-Jair Bolsonaro, como tu entendes isso? Aí sim, focado num candidato e não representando um antipetismo? Eu acho é difícil fazer uma análise do que eles estavam ali manifestando a candidatura do Jair Bolsonaro, ou manifestando aquilo que ele representa, ou aquilo que eles têm a expectativa de que ele possa, na verdade, vencer esse processo eleitoral, porque o eleitorado do Jair Bolsonaro é um eleitorado que não é um eleitorado só antipetista também. Tem parte desse eleitorado que é um antipetista e tem parte que entende que a ordem, através deles, que são, no meu entender, são os dois fatos que representam tanto a candidatura do Haddad quanto do Bolsonaro, de uma esperança de dias melhores para o Brasil. Uma ruptura com o presente que a gente tem até agora. Exato, uma ruptura com o que está colocado aí, o Bolsonaro, mas apelando para essa questão da segurança pública, do armamento, como se as armas fossem resolver esse problema. E talvez a candidatura do Haddad, que já vinha sinalizando isso desde que o presidente Lula estava se colocando como candidato à frente,
uma liderança, então o retorno de uma esperança de um Brasil melhor. Cássio. Bom, na minha opinião, esse movimento foi histórico, né? Porque foi um movimento praticamente todo organizado pelas mulheres, liderado pelas mulheres, sem a liderança de algum partido ou alguma figura pública. Foi um sucesso em termos de quantidade, né? Foi muito expressivo, tanto no Brasil quanto em várias cidades no exterior. E ele tem uma repercussão muito forte, porque ele acaba sendo muito próximo das eleições e ele acaba meio que tendo um efeito em cadeia, né? As pessoas que participaram muitas vezes acabam comentando com os amigos, amigas, levam parentes, etc. E isso acaba meio que se espalhando esse voto. Já as manifestações em prol do candidato Bolsonaro, no meu entendimento, grande parte elas são, sim, manifestações anti-PT. Ou seja, o formato dela é muito parecido com aquelas manifestações que pediam o impeachment da presidenta Dilma, né? Então, ele tem esse caráter também que leva em consideração essa questão da segurança, enfim. Só que ele é uma candidatura mais contra alguém e vê no candidato Bolsonaro aquele que mais representa esse anti-PT, né? Que acaba sendo... As duas grandes forças políticas dessa eleição, na minha opinião, é o quê? O anti-bolsonarismo e o antipetismo. Essas duas forças estão se degladiando, né? E outras candidaturas surgem nesse meio, como antipetismo e antibolsonarismo, que é do Alckmin e do Ciro Gomes. Inclusive, tem muitas pessoas que estão migrando os votos para o Ciro na visão no sentido assim, o Ciro talvez é o único que ganha mais fácil do PT no segundo turno, porque se o Bolsonaro for para o segundo turno contra o PT, algumas pesquisas que apontam no segundo turno que o Bolsonaro perderia para o Haddad no segundo turno. Então, tem muitas pessoas que estão migrando o voto do Bolsonaro para o Ciro, por entender que o Ciro tem mais condições de vencer o PT no segundo turno. Então, esse é um efeito que está acontecendo também forte nas últimas semanas. E eu digo, eu acho que essas eleições ainda nos reservam uma surpresa e eu não descartaria até um segundo turno entre Ciro e Haddad, né? Poderia acontecer Bolsonaro-Haddad, Bolsonaro-Ciro, mas também não descartaria essa possibilidade de Ciro e Haddad. É um cenário aberto ainda. É muito indefinido. Vocês acham que, por exemplo, haveria uma debandada de votos de Bolsonaro ainda nessa semana? Seria possível isso? Porque as pesquisas vêm mostrando que ele tem um público fiel, pelo menos. Ele está ali, salvo a do Banco Pactual, ele está ali entre 24, 28, 27, 28 Ibope, eu acho, 26 ele estava na Datafolha. Já demonstra, assim, uma... É óbvio que todo mundo dizia assim... do percentual que ele vem apresentando nas últimas pesquisas. Ele poderia... É possível, após as manifestações desse fim de semana, ele poderia desidratar e fazer com que outro, que não ele, fosse para um segundo turno. E aí estaria um cenário em aberto entre todos. Porque, na verdade, as pesquisas ainda... elas levam em consideração o crescimento do Fernando Haddad, mas não significa que esses fatos, manifestações das mulheres, ele não, delação premiada, entrevista do presidente Lula, que, pelo que eu entendi, deve ser realizada por esses dias e que talvez... Aí eu não sei como é que a Folha... Uma coisa ficou clara, e a gente falou em história do Brasil, por quê? Porque essa manifestação, esse movimento, hashtag ele não, foi protagonizado por mulheres. Pelo menos elas reivindicam, né, esse início dessa campanha e a força maior. Por que a gente tem, e essa é a grande pergunta, o voto da mulher vai ser decisivo? Se a gente for pensar que a maioria é de mulheres, né, a gente imagina isso, teremos que ter um número agora do TSE para a gente ter certeza, mas de mulheres no país, a gente tem a maioria de mulheres no país. Por que a gente tem uma participação tão pequena da mulher ainda na política? Qual é a barreira? As mulheres estão, desde o movimento feminista, que começa com força no século XX e agora atravessando o século XXI, ganhando cada vez mais força. Qual a principal barreira que você, especialmente Juliana, enxerga na política para que a mulher seja tão decisiva como a gente está vendo, tão forte nas suas manifestações, e ainda na política a representatividade é muito pouca? Eu acho que ainda a política é um setor predominantemente composto por homem. E essa disputa pelo poder e a disputa que o fazer política ainda é algo
fechado, ainda as mulheres têm outras condições, têm outras formas, têm outras perspectivas também que acabam, na hora do fazer política, acabam sendo afastadas ou têm que cuidar de filhos, da carreira, de um conjunto de atores, de ações que faz com que a mulher não seja... Não faz com que os caciques políticos não queiram tanto a participação da mulher. Isso daí é da esquerda e da direita. Sim. Porque tu vai ver predominantemente candidaturas masculinas, tu vai ver ainda dentro dos partidos, as próprias mulheres ainda não votam nelas próprias. Sim. Então eu acho que ainda falta um processo de empoderamento diário da mulher. Cássio. E isso fica claro até nos números, né? Tipo, no Congresso, quantos parlamentares mulheres, quanto homens. Só que as mulheres elas estão começando a tomar o protagonismo dessa eleição, né? Foi muito impressionante as manifestações e elas vão ter, na minha opinião, um caráter decisivo, sim, até porque praticamente, aproximadamente metade do eleitorado brasileiro e que, de certa forma, está ganhando voz, né? E tem esse protagonismo que não é nem nas candidaturas ele acaba sendo representado, né? A gente só tem uma candidatura feminina, que é a da Marina, né? Algumas candidaturas a vice, Vera Lúcia também. Né? A Vera Lúcia, perdão, é do PSTU também, né? Mas eu acho que elas têm essa talvez seja tomara, né? Porque eu acho que o mundo deve muito às mulheres, inclusive, né? Da gente estar aqui. Delas começarem a ganhar esse protagonismo cada vez maior. Sim. E o movimento Ele surge um pouco disso, né? Porque se tu olhares a própria equipe que acaba rodeando o próprio candidato Bolsonaro e algumas falas dele, né? Algumas em tom de brincadeira, mas mesmo aquela brincadeira acaba meio que trazendo um tom machista, né? Na questão que deu uma fraquejada e nasceu uma menina e tal. Então, essas coisas acabam meio que influenciando. Eu seria uma maravilha ter uma filha, né? Eu sempre sonhei ter uma menina. Então, eu não vejo uma fraquejada nenhum. Eu teria muito orgulho de ter uma menina. Eu acho que será um marco esse movimento para a entrada definitiva das mulheres na política. Com certeza. Bom, tomando protagonismo de assuntos importantes e... Veremos o que vai ficar para a história. Por isso a gente salientou que esse movimento tinha, de certa forma, algum tipo de expressão. Agora, o juízo de valor você de casa pode fazer, afinal de contas, a gente tem diferentes perspectivas nessa campanha. Juliana, seja bem-vinda sempre, da mesma forma, Cássio. Muito obrigado pela participação de vocês, por aceitarem o nosso convite. E estamos na última semana do primeiro turno. Veremos o que virá a partir do segundo turno. E eu queria dizer também para o cidadã, contribuinte, eleitor, vote consciente. Não se leve pelas pesquisas, vote naquele candidato que acha melhor. Tá? E é importante também esse programa, né, de estar fazendo esse papel de tentar esclarecer a população. Sejam sempre bem-vindos, obrigado. Obrigada.